Salve meninos, beleza? Tudo bem? Aqui vou começar mais um vídeo, né? A terceira parte da lista de exercícios a respeito de multiplicação e divisão, ok? Nós paramos no exercício 7, vamos para o 8. Por que eu estou fazendo todos os exercícios? Porque tem vários tipos de exercício, tá, gente? Não, se fossem exercícios repetidos, eu até poderia pular um ou outro, mas tem diferentes aplicações, diferentes formas de resolver as duas operações envolvidas, né? Que no caso seria multiplicação e divisão. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos para o exercício 8. Ele fala da página 31, tá? Aqui está o enunciado. O enunciado fala o seguinte: observe ao lado, que seria este desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Observe ao lado como Luciana resolveu a multiplicação 30 vezes 15. Resolva as multiplicações usando a mesma estratégia. Como Luciana fez? Deixa eu só desfazer aqui o desenho. O que Luciana fez? Ela pegou o primeiro número, manteve o primeiro número, você tem a multiplicação 30 vezes 15, tá? Ela manteve o 30 e o 15 ela decompôs em ordens, tá? Então ela transformou o 15 em 10 unidades, né? Porque o 1 simboliza uma dezena que tem 10 unidades e o 5 ele está na primeira ordem, então simboliza 5 unidades, tá? Então ele decompôs o segundo fator, que é o 15, né? O 15 é o segundo fator e o 30 é o primeiro. Ele decompôs e aplicou a propriedade distributiva, né? Que ele pegou o 30, multiplicou por 10 e multiplicou por 5. 30 vezes 10, 300. Mais 30 vezes 5, 150. 300 mais 150 igual a 450. Então é a mesma coisa para fazer os outros exercícios, tá? Então, por exemplo, o item A. O item A, ele faz 20 vezes 35. Não é para fazer a armação normal, tá, gente? O que é para fazer? O 20, ele vai ser mantido, vezes... Quem que é 35? 35 é a mesma coisa que 3 dezenas mais 5 unidades. Então é a mesma coisa que 30 mais 5. Eu estou decompondo o segundo fator, que é o 35. Aí você aplica a propriedade distributiva. Você multiplica 20 por 30 e 20 por 5. Então aqui vai ser igual a 20 vezes 30 e você soma com 20 vezes 5. Tá? 20 vezes 30 é igual a 600. Tá? Quem tiver alguma dúvida, faça a conta aqui do lado. Opa, apareceu um e-mail aqui. Você faz a conta aqui do lado, arma a conta e faz a conta aqui. 0 não multiplica ninguém. 0 vezes 3. 0. 3 vezes 2, 6. 600, né? Mais 20 vezes 5. 20 vezes 5 nós sabemos que é 100. Então 600 mais 100 é igual a 700. Tá bom? Então você decompõe o segundo fator em ordens, tá? E aplica a distributiva. Mesma coisa o item B. O item B, como vocês vão fazer? Vocês vão fazer o 40 você mantém, vezes 27, tá? Então a mesma coisa que 40 vezes duas dezenas, né, que vale 20, mais 7 unidades, que vale 7, tá? Você aplica a distributiva aqui, ó, 40 vezes 20, 40 vezes 7. Então vai ser igual a 40 vezes 20 mais 40 vezes 7. Tá? Então você vai resolver a multiplicação aqui. 40 vezes 20 vai dar 800. 40 vezes 7 vai ser igual a 280. 800 mais 280 vai dar 1080. Tá?
Aí é só vocês armarem as contas de adição, vocês resolvem facilmente essas contas, tá? Aí você vai perguntar, pô, professor, para que eu vou usar a propriedade distributiva, o chuveirinho, como vocês quiserem chamar? Esse método, tá? Ele é bastante útil quando você vai fazer cálculo mental, beleza? Eu pelo menos, e Anderson, eu quando pego uns dois números com duas ordens, ou no máximo três ordens, tá? O que eu faço? Eu mantenho o primeiro fator e eu decomponho o segundo, tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Vamos supor que fosse uma outra conta aqui, ó. 54 vezes... Vou pegar um exemplo qualquer aqui. 47. Tá? É que aqui, gente, para facilitar um pouco, seria um pouco mais fácil se fosse número múltiplo de 10, né? Por exemplo, 50 vezes 62. Tá? Esse método aqui que nós fizemos Esse método aqui que nós fizemos de decomposição, né, para poder aplicar a distributiva, ajuda demais na hora de fazer um cálculo mental, tá? Ó, eu não estou colando, eu acabei de bolar essa conta. Então, como é que eu faço? Eu sei que vai dar 50 vezes 62 vai ser igual a 3.100, tá? Por que 3.100? Porque é a mesma coisa que 50 vezes... Oh, desculpa. É isso mesmo, 50 vezes 60 mais 2. Aplica a distributiva, 50 vezes 60, eu sei que é 3.000. 50 mais 2 é igual a 100. 3.000 mais 100 é igual a 3.100. É lógico que se vocês treinarem, vocês conseguem fazer esse método mental até com números de 3 casas, 4 casas, 5 casas. Vocês conseguem fazer. Tá? Então você acaba ganhando tempo não precisando armar a conta. Tudo bem? E essa propriedade distributiva ela é bastante útil também na hora que vocês forem trabalhar com expressões algébricas que vocês vão ver no ano que vem. Tá bom? Próximo exercício. O exercício 9, gente, ele tá com essa legenda aqui, esse desenho aqui de calculadora, tá, gente? Ele tá com esse desenho de calculadora. Então significa que vocês podem ou devem, né, utilizar a calculadora. Pode ser uma calculadora normal ou até mesmo a calculadora do celular, tá? Igual poderia usar aqui, tá? Como vocês fazem? Eu vou ativar aqui a calculadora do meu celular. Ó, aqui está a calculadora do meu celular. Conforme vocês estão enxergando aqui, ó, calculadora do meu celular. E vou fazer as respectivas contas. Quando a gente utiliza a calculadora de celular ou a calculadora comum, sem ser a calculadora financeira, tá? Como vocês utilizam? Acho que o professor Otávio está ensinando isso já para vocês. Beleza? Eu vou pegar o primeiro exemplo da primeira linha aqui, que é o 87 vezes 10, tá? 87 vezes 10, então qual é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 87. Você quer fazer conta de vezes, certo? Você vai apertar o sinal do xizinho, que é o vezes. Ok? Se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Tá? E 87 vezes 10, ó. Ele já me deu o resultado aqui, ó. Vai dar 870. Tá bom? Então vai dar 870. Embora vocês, eu acredito, né, que vocês já saibam fazer esse tipo de conta sem precisar usar a calculadora. A calculadora é apenas um artifício do exercício para vocês ganharem tempo na hora de fazer essas contas, tá? Eu vou fazer os três primeiros usando a calculadora, tá? Vou fazer o 87 vezes 100. 87 vezes 100. Ó, já me deu o resultado aqui, ó. Deu 8.700. Opa, já dá para observar um detalhe aqui, tá, gente, ó. Quando eu multiplico por um número por 10, por exemplo, era 87 vezes 10. O 87 ele ficou mantido e eu ganhei um zero. O 87 vezes 100, o 87 ficou mantido e apareceram mais dois zeros à direita, tá? Será que se eu fizer 87 vezes 1000 é a mesma coisa? Então eu vou fazer a conta aqui, ó. Deixa eu tentar enxergar aqui. 87, ó, 87
vezes 1000. Olha o resultado. Então deu 87.000. Então, opa! Então quando eu multiplico um número por 10, por 100 ou por 1000, ele vai acrescentando o número de zeros do segundo fator. E o primeiro fator é mantido. É a mesma coisa que eu vou fazer o 330 vezes 10 aqui. Se eu vou ganhar tempo aqui, porque 330 vezes 10, ó, eu vou fazer a conta aqui, ó, 330, deixa eu ver se tá, ó, tá pra chegar, 330 vezes 10, ó quanto deu. Então ele ganhou mais um zero. Então o 330 ele é mantido, 330 ele é mantido, só que acrescenta mais um zero. Então virou 3.300, tá? 330 vezes 100, você pode aplicar a mesma regra. Então, o 330 ele é mantido, só que aparece mais dois zeros à direita. E o 330 vezes 1000 vai ser o 330, vai ser mantido, e mais três zeros à direita. Então, isso é uma regra, tá, gente? É um comportamento, é uma regra matemática isso. Quando você multiplica o número por múltiplos de 10, os zeros desse múltiplo de 10 aparece à direita do número. E o resto do número é mantido. É a mesma coisa aqui, ó, 9.951 vezes 10. Então vai ser 9.951 e vai aparecer um zero à direita. Então se tornou 99.510. 9.951 vezes 100. Ó, eu vou fazer na calculadora. Tá, vou tentar ser rápido porque o vídeo está demorando aqui, ó. Então eu vou fazer, ó, 9, deixa eu ver se dá para chegar aqui, ó. 9.951, agora vezes 100, né? Vezes 100, ó quanto deu. Então vai dar 995.100. Então o 9.951 é mantido e aparece mais dois zeros para a direita, tá? E o vezes 1000, então vai dar 9.951 e mais 3 zeros à esquerda, que é o número 9.951.000. Tudo bem, gente? Então, isso é regra, tá? Quando o número é multiplicado por 10, aparece o primeiro fator mantido e mais um zero à direita, tá? Por 100 é o mesmo número mantido, mais dois zeros à direita. Por 1000, 3 zeros. Por 10.000, 4 zeros e assim por diante. Tudo bem? Bem, essa terceira linha aqui, ó, eu não preciso nem falar, né, gente? Elemento neutro, né? Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Isso eu expliquei já em sala de aula, tá? Eu não preciso nem de calculadora para fazer isso. Se vocês quiserem fazer por conta para comprovar, façam, tá? Todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo, tá? Isso eu já expliquei em sala de aula. Apesar que o objetivo do exercício é que vocês façam isso na calculadora, tá? Não preciso fazer, né? Vamos cá entre nós, né? E eu tenho três multiplicações na última linha aqui, que é por zero. Todo número multiplicado por zero, se você for pegar na calculadora, vai ser igual a... Opa, nossa, zero feio. Vai dar zero, né? 22 vezes 0, 873 vezes 0 e 8.999 vezes 0 é igual a 0, tá? Se você fizer na calculadora, não tem erro, vai dar isso, tá, gente? Aí é o seguinte, ó. Como você faz a multiplicação por 10, tem um padrão de comportamento, tá? Tem um padrão de comportamento. Então, esse padrão de comportamento ele é perguntado nessa parte aqui, ó. Que regularidade você observa nos produtos quando um dos fatores é... Pessoal, produtos, tá? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, ele pergunta qual a regularidade que você observa nos resultados quando um dos fatores é 10. Ó, 87 vezes 10, 330 vezes 10, 9.951 vezes 10, tá? Então, o que acontece? Quando você multiplica o número por 10, você repete o número
repete o número, que é o primeiro fator, né? E acrescenta um zero, né? Acrescenta um zero. Tá? Quando você multiplica por 100, ó, 87 vezes 100, tudo vocês devem ter feito na calculadora. Ou deveriam ter feito na calculadora, né? 87 vezes 100, 8.700. Então o que acontece? Repete 87 e acrescenta 2 zeros. No caso do 330 vezes 100, repete o 330 e acrescenta mais 2 zeros. Então, quando você multiplica o número por 100, o que acontece? Você repete o número, que é o primeiro fator, e acrescenta 2 zeros. Acrescenta 2 zeros. Por 1000 é a mesma coisa. Só que aí você acrescenta, você vai repetir o número, né? É isso que eu quis dizer como é a mesma coisa, né? Você vai repetir o número e acrescenta 3 zeros. Tá bom, gente? É isso que vocês vão observar quando vocês utilizam a calculadora para fazer essas multiplicações aqui. Tá? Lembrando que o pontinho na multiplicação, quando tem o pontinho, é a mesma coisa que o sinal de vezes, tá? Que é o x, né? Que é como se fosse um xzinho. Tá bom? Próximo. O que acontece com o produto quando um dos fatores é igual a zero? O resultado será zero. Todo número todo produto entre dois números, sendo que um deles é o número zero, que é o que está na última linha aqui, 22 vezes 0, 873 vezes 0, 8.999 vezes 0. O resultado será zero. Beleza? Quando um dos fatores é 1, o resultado, o produto, né, será o próprio fator. O próprio fator. Por exemplo, eu tenho 72 vezes 1, que é igual a 72. Então é o próprio fator 72. Beleza? E quando o fator é igual a 500, tá? Quando o fator é igual a 500, o que a gente pode fazer? Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar 87 vezes 500. Beleza? 87 vezes 500. Como eu posso resolver isso daqui? 87 vezes 500 é a mesma coisa que 87 vezes 5 vezes 100. Tudo bem? Como eu poderia resolver? Eu poderia pegar o 87 e multiplicar por 100, porque 87 vezes 100 é igual a 8.700 e multiplico por 5. Tá? Então, o resultado seria como eu multiplico. O que acontece? Eu multiplico o 87, né? Então eu multiplicaria o número, né? O fator por 100 primeiro, tá? Por 100 e depois por 5, tá? Ou vice-versa. Eu poderia pegar também o 87, multiplicar por 5 primeiro, né? Eu poderia fazer isso aqui, né? 87 vezes 5 vezes 100. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar o 87 vezes 5 primeiro, eu vou obter o resultado e depois eu multiplico por
100. Tá bom? Então, é uma forma para você poder facilitar. Esse método aqui que eu fiz do 500, eu transformar em 5 vezes 100, eu chamo de fatoração, tá? Que eu transformo um número em dois ou mais fatores. Tá bom, gente? Isso aí a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Tá? Tem gente que já deve ter visto isso. Tudo bem? É uma maneira para facilitar na hora de fazer contas, tá? Às vezes não, porque por enquanto vocês não fazem conta com calculadora. Tá? Então, de repente vocês estão no meio de uma prova, de uma Olimpíada de Matemática, de uma avaliação qualquer, vocês utilizam essas técnicas para ganhar tempo. Tá? Não ficar perdendo tempo fazendo continha, armando conta e tal. Né? Então você acaba ganhando tempo, que matemática é ganho de tempo e observação de padrões e regularidades. Tá bom? Próximo exercício. Exercício 10. Eu tenho um cardápio aqui. Um cardápio de um restaurante, né? Que são as opções que você tem para comer e beber em um determinado estabelecimento, né? Que trabalha com comida, lógico. E você tem as opções de pratos, de bebidas e de sobremesas. Tá? Então eu tenho 5 opções de pratos, 3 opções de bebidas e 2 opções de sobremesas. Olha a pergunta. De quantas maneiras diferentes pode-se formar um pedido escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa? Quando a pergunta começa com de quantas maneiras, com a parte da frase de quantas maneiras diferentes, você já pode lembrar, opa, é combinação. São combinações. Lembra o exemplo da calça, da gravata e da camisa? Então, de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Dos tipos de camisa, dos tipos de gravata e os tipos de calça disponíveis. É a mesma coisa, de quantas maneiras diferentes eu posso formar esse prato com as opções disponíveis. Tá? Eu não vou nem perder tempo fazendo esquema. O que eu vou fazer? Multiplicação. Então, se eu tenho 5 opções de pratos, 3 opções de bebidas e 2 opções de sobremesa, é só fazer aqui 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 vezes 2 vou fazer aqui. É igual a 15 vezes 2, que é igual a 30. Além de ter trabalhado a parte da combinação, né, que é uma multiplicação, eu trabalhei também a propriedade associativa. Eu associei dois fatores, né, obtive um resultado e depois multipliquei com o fator que sobrou. Ou eu poderia também fazer, meninos, em vez de fazer 5 vezes 3 primeiro, eu poderia fazer também perfeitamente o 3 vezes 2 primeiro aqui, ó. Porque 3 vezes 2 é igual a 6, né? E 5 vezes 6 nós sabemos também que é igual a 30. Tem que dar exatamente o mesmo resultado. Beleza? Vamos para o item B. O item B é um pouco diferente. Também envolve combinação, mas tem uma diferença aí. Uma pessoa escolheu frango com fritas. De quantas maneiras diferentes ela poderá pedir a sua refeição com um suco e uma sobremesa? Então ela já escolheu o prato que ela vai comer. Ela já escolheu o prato, que é frango com fritas, que é esse prato aqui, ó. Quando eu já escolho, gente, eu considero que eu tenho apenas uma, como se fosse opção única. Então eu tenho uma opção. Só que ainda eu posso variar a bebida e posso variar a sobremesa. Então eu posso fazer 1 vezes 3 vezes 2. Tá? Aí você faz a propriedade associativa, né? Eu posso escolher fazer primeiro, por exemplo, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2, 6. Então, com o prato já escolhido, eu posso fazer 6 combinações. 6 combinações com frango com fritas, suco de laranja e salada de frutas, por exemplo. Ou eu posso fazer frango com fritas, suco de laranja e pudim. Tá? Então é só fazer a multiplicação. Tem combinação? De quantas maneiras diferentes eu posso arranjar? É combinação, pode fazer multiplicação. Tá bom, meninos? Próximo exercício.
Exercício 11, tá? Vou ler o enunciado aqui. A professora Juliana fez uma pergunta aos alunos. Observe as respostas. Eu vou ler aqui o que está sendo o texto aqui, o diálogo aqui. A professora falando, se eu repartir igualmente R$ 5.125 entre 25 pessoas, quantos reais cada uma delas vai receber? O menino que está sentado no final da sala, no final da fileira, fala que cada uma receberá R$ 25. Enquanto que a menina que está sentada na frente da professora fala assim, não, cada uma vai receber R$ 205. Aí tem as perguntas aqui da questão. Item A. Sem efetuar o cálculo da divisão por escrito, responda quem está correto, a menina ou o menino. Justifique. Vamos pensar um pouco. Vamos começar pelo menino. Fazendo uma estimativa, o que é estimativa, gente? Estimativa é uma aproximação, tá? Um cálculo aproximado. Se eu estou dividindo o valor entre 25 pessoas, eu vou pegar, por exemplo, em vez de fazer por 5.125, eu vou pegar 5.000, vou arredondar, tá? E eu faria a divisão por 25 pessoas, tá? Fazendo essa conta de cabeça, nós sabemos que 5.000 dividido por 25, ele tem que dar 200, que é exato. Só que eu estou dividindo um pouco mais de 5.000, que é 5.125, tá? 5.125 dividido por 25. Então, se R$ 5.000 por 25 dá 200, se eu dividir mais de 5.000 dividir mais de 5.000 por 25, tem que dar mais de 200. Tá? Então, quem está mais próximo da resposta correta é a menina. É a menina. Então, a resposta seria, sem precisar fazer o cálculo, quem está certo? A menina. Tá? Agora, justificar a resposta. Por quê? Porque sabemos que 5.125 dividido por 25 terá como resposta mais de 200. Resposta mais de 200. Tá bom? E o item B, ele pede para resolver a divisão 5.125, dois pontinhos, significa dividido, por 25 para conferir sua estimativa. Gente, aqui tem uma observação, tá? O sinal da divisão, que nós conhecemos como tracinho e dois pontinhos, ele pode ser indicado também por dois pontinhos. Tudo bem? Quer dizer a mesma coisa, que é uma operação de divisão. Então, você vai fazer divisão. Você vai fazer aqui 5.125 dividido por 25. Aí é só fazer a conta. Vamos pegar a maior ordem, que é o 5. 5 dá para dividir por 25? Não. Então vai ter que ser o 51. 51 dividido por 25, a gente sabe que vai dar 2. 25 vezes 2 vai dar 50. 51 menos 50 vai dar 1. Abaixo 2. 2 vem para cá. 12 dá para dividir por 25? Não. Então, eu abaixo 5, só que antes de eu sair fazer a conta, eu vou ter que colocar o 0, tá? Se o 12 não consegue dividir o 25, já coloca o 0 aqui. Aí você abaixa o 5. Que número que multiplicado por 25 dá, ou chega perto do 125 sem passar? Eu vou fazer direto aqui, vai dar 5, tá, gente? 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. 125 mais 125 vai dar 0. Vai dar uma divisão exata. Então, está comprovado, através dessa conta, que a resposta é R$ 205. Comprovando que a menina está correta.
Bem, meninos, esses foi os exercícios dessa terceira parte dessa aula de multiplicação e divisão. Beleza? Foram exercícios 12, 13, 14 e 15, tá? Que eu vou fazer na nossa quarta parte, né? Infelizmente não deu para fazer inteiro, senão o vídeo vai ficar super extenso. E a gente vai fazer na nossa próxima vídeo aula. Beleza, gente? Esse daí, infelizmente, mesmo se fosse aula convencional, iria tomar mais ou menos uma semana de aula, assim, nós temos 3 aulas semanais, ia ser mais ou menos 3 horas de aula. Eu ainda estou tentando resumir só para fazer exercícios. Tudo bem? Estou tentando fazer vídeos mais curtos para não ficar muito cansativo, muito monótono, né? Tentar fazer vídeos mais curtos aí para facilitar a vida de vocês. Tudo bem, meninos? Nos vemos no próximo vídeo aí, que ainda deve ser hoje que eu vou produzir hoje, dia 13 de abril. Eu estou terminando de fazer esse vídeo às 9h30 da noite e ainda devo fazer mais um vídeo para encerrar esse assunto, para fazer os 4 exercícios finais aí. Tudo bem? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!